Vladimir Putin acabou de divulgar documentos especiais aí onde a Ucrânia havia assinado e a própria Rússia, gerando uma polêmica enorme aí sobre será que a Ucrânia teria quebrado o contrato? Além disso, Macron cancelou aí a sua viagem para a Alemanha devido a um estado grave lá na França. Bem, no vídeo de hoje eu vou te explicar o que está acontecendo lá na França e até mesmo na Rússia que gerou essa polêmica inteira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse tipo de vídeo, você está no canal certo. Então chega aí já se inscrevendo, deixando o like, compartilhando o nosso canal. Hoje o vídeo vai ser bem rápido, só para trazer as informações de forma bem simples para vocês. Então vamos começar. Para quem não sabe, desde o início da guerra, da Ucrânia e da Rússia, lá no ano mais ou menos de 2022, aconteceu uma provável proposta de paz feita aí pela África do Sul, tá, gente? O presidente da África do Sul, representante deles, foi lá e entregou um contrato, vamos falar assim, para a Rússia e para a Ucrânia propondo uma paz, porque já que ele havia sido um dos maiores aí países que foi meio que atingido de forma externa, né, devido aí à guerra da Ucrânia e da Rússia. Então ele entregou aí esse contrato para ver se realmente daria certo. A questão é que os dois países, tanto a Rússia quanto a própria Ucrânia, não concordaram com nenhum desses contratos devido às medidas. Tanto que uma das medidas que estava dentro do contrato, entregado pela própria África do Sul, né, praticamente de paz, estava aí que Putin não fosse preso após o término da guerra, né? Mas aí a Ucrânia não concordou com isso, chegando até a falar algumas coisas aí até pesadas mesmo para o presidente da África e para a própria África do Sul no certo. E nem a Ucrânia e nem a própria Rússia, na verdade, havia querendo aí esse tratado de paz, então foi meio que neutralizado. Acontece que foi feito um outro tratado depois aí, né, meio que de neutralidade, né, da própria Ucrânia, que previa aí a segurança e outras coisas também para a Ucrânia. Acontece que esse tratado foi feito aí pela Rússia e pela própria Ucrânia, e junto com aí alguns países até da África também ajudaram. Acontece que esse tratado hoje foi trazido à tona para Vladimir Putin, dizendo que a Ucrânia havia quebrado esse contrato aí de neutralidade, principalmente pela questão de armas, tá? Ou seja, a Ucrânia atacou aí utilizando armas de outros, ou seja, da própria OTAN, que acabou investindo praticamente muito dinheiro aí para a guerra da Ucrânia e da Rússia. Então ele está usando todas as suas armas possíveis, o Vladimir Putin, para poder aí questionar que ele não foi o único a cometer crimes de guerra ou foi o único a cometer aí alguma coisa que seja considerada meio que ilegal ou então não moralmente legal, vamos falar assim. Então ele está usando as suas armas ultimamente. Acontece que foi simplesmente isso. Teve outras questões que a gente teve também sobre a própria Rússia ter falado aí, o próprio Ministério de Defesa da Rússia usou falando que o grupo Wagner seria mandado para outros lados, que não iria mais participar da guerra da Ucrânia, da Rússia, que estava praticamente aí meio que assim, não tem mais nada a ver com a guerra da Ucrânia e da Rússia devido àquela fala lá do Prigozhin de que não ia mais apoiar a Rússia e depois voltar atrás. Acontece que devido aí a algumas matérias publicadas pela própria CNN, até o mesmo G1, disse aí que o grupo Wagner está, em vez de ir para outros lugares, continuando na própria Ucrânia lutando, gente. Acontece que ele está até recrutando novos membros para a guerra lá. Então, resumindo, será que o Ministério da Rússia está mais certo? Ou então as matérias divulgadas aí ultimamente pelo G1, pelo própria CNN, está mais certa do que a próprio Ministério da Rússia, porque de um lado um fala alguma coisa, do outro vem e também fala outra coisa, que são totalmente diferentes aí na guerra. Cada um tem uma visão do que está acontecendo, né? Então gerando problemas bastante grandes para a guerra. E como a Rússia está com problemas e não é a única, temos também aí a questão que ultimamente, praticamente nesses últimos dias, o próprio Macron entrou aí numa furada. Acontece que foi feito uma blitz, né, gente? Eu já contei a história para vocês no último vídeo. Se você quiser saber sobre a história completa do que aconteceu lá, tá no último vídeo que vai estar aqui no nosso card aqui em cima. Então, vamos lá. Teve uma blitz onde tinha um garoto de 17 anos que foi parado por um policial. Só que acontece que ele resolveu fugir dessa blitz, o policial atirou nele e ele veio falecer. Aconteceu um problema que houve manifestações na França por causa disso, chegando aí a estar muitas e muitas pessoas sendo presas. Quase 350 pessoas haviam sido presas.
Acontece que o maior medo aí é que isso acabou atingindo o Macron de uma forma ou de outra. Querendo ou não, ele é o representante lá praticamente da França, então chegou até ele. O grande medo dele, aliás, foi que isso durasse por mais tempo e foi o que aconteceu, né? Acontece que isso durou, tá praticamente há 4 dias lá na França, já essas manifestações, já teve várias coisas destruídas, como a gente pode ver. 1.350 veículos já foram queimados. Teve mais ou menos 250 edifícios também que já foram destruídos e até mesmo vias públicas também já foram fechadas, mais ou menos 2.300 vias aí foram praticamente fechadas devido a essas manifestações que estão durando, tá? E muita gente foi presa aí, já foi mais ou menos 1.350 pessoas presas durante essas manifestações, o que gerou que a ida de Macron para a Alemanha para fazer acordos acabou não acontecendo porque a França está num estado meio que caótico. Então ele teve que continuar no país e resolver suas questões internas. O próprio Ministério aí da Alemanha já divulgou que ele não vai poder ir e que ele está lidando com as questões internas do próprio país, que está sendo problemas extremamente grandes ultimamente para eles. O grande medo dele, principalmente, é que essa meio que revolução, ou então a gente pode chamar de insatisfação da população, né, com o ocorrido, possa ir prolongar durante mais tempo, gerando um problema muito maior lá na França, tá? Então essas foram as últimas matérias que estão acontecendo no cenário global aí de maior polêmica, assim, que a gente tem que ficar mais preocupado. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e aguarde nossos próximos vídeos aí. Na segunda-feira a gente está sempre lançando vídeo aí praticamente às 6 horas da tarde. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, compartilha e se inscreva.